Então, bom Muito dia, bem. boa tarde ou boa noite, né? Dependendo de onde você esteja ou onde futuramente vai assistir essa gravação. Bom dia, Américo. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos novamente reunidos com muita alegria, né, para dar continuidade ao seminário de mediunidade. E esse seminário ele é composto de 4 encontros mensais, e este é o segundo encontro. Muita gratidão ao Américo por colaborar com o NRSP, a Federativa Espírita Holandesa, compartilhando sua experiência, seu conhecimento com os espíritos aqui da Holanda e futuramente, né, de quem tiver acesso a essas informações. A gravação, esse seminário será gravado e será disponibilizado futuramente, tá? Bom, a gente quer aproveitar todos os minutos que o Américo tem para a gente. Então, Américo, a palavra é sua. Muito bem. Então, bom dia a todos mais uma vez. Eu queria saber de vocês o que mais marcou do último encontro. Alguma coisa que eu falei que conseguiu marcar vocês, que vocês lembrem. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que é importante reprisar, né? Mas eu quero ouvir vocês. Bom, de cada vez, senão fica essa bagunça aqui. O que me marcou bastante foi o tempo que demora para reencarnar, a fila. Eu contei essa história, né? Não faz parte do livro Desobsessão. Lembrando que nós estamos revendo os capítulos aqui do livro Desobsessão, que é o nosso manual. Como é que é o condomínio? As regras do condomínio de um prédio, né, são importantes, porque se um resolve não obedecer, vocês já sabem a bagunça que dá. Então, o grupo mediúnico ele precisa ter um livro ou uma relação de regras. Como as regras foram nos oferecidas gratuitamente pelo André Luiz no livro Desobsessão, para que inventaremos regras novas, né? E é importante que todos saibam sempre quais são as regras, porque mesmo sabendo, tem gente que sai da linha. Então, essa é a primeira recomendação. Essa história que a Mônica contou é muito interessante, porque fala de um médium que esteve na Terra e não fez a tarefa que havia dito que iria fazer na programação reencarnatória. E aí, conversando a respeito com a mentoria, ele fez questão de voltar à Terra e fazer aquilo que ele não fez. Aí o mentor disse, então, você entra na fila. Aí ele perguntou o que todo mundo está querendo saber, mas qual é o tamanho da fila? Eu tinha 500 mil na frente. Estavam reencarnando para trabalhar na tarefa mediúnica. Então, ele teria que esperar, porque para trabalhar na área mediúnica, você precisa preparar o organismo, né, definir uma glândula pineal mais fragmentária, quando ela murcha na puberdade, você tem que planejar um sistema nervoso menos encapado. Falamos sobre isso um pouquinho, né? Por isso que dá trabalho. Então, fica na fila. Tem um monte de gente querendo reencarnar, porque nós saímos das regiões espirituais de um local. Por exemplo, quem sai de nosso lar fica ligado ao nosso lar. É por isso que no livro Entre a Terra e o Céu, aliás, Obreiros da Vida Eterna, 5 tarefeiros que saíram de lá para trabalhar não só no Espiritismo. Tem 3 espíritas, uma católica, aliás, uma protestante e um católico. Mas eles saíram de nosso lar. E a equipe de resgate, porque ao trabalhar no bem, eles têm um atendimento VIP depois da morte. Então, eles voltam para nosso lar. Você tem que dar baixa lá. Porque saiu de nosso lar, deu baixa lá. Agora tem que dar entrada. Então, isso fica bem claro nas obras de André Luiz. Então, nós todos vamos voltar para o núcleo de origem. E nesse núcleo de origem é que tem um monte de gente querendo reencarnar para trabalhar na tarefa mediúnica hoje. E por isso é que tem fila. Porque
preparar um tarefeiro implica em preparar o organismo e as circunstâncias que vão levar o sujeito a trabalhar na doutrina, né? O que mais? Obrigada pela apresentação. Outra coisa que é muito importante é conversa antes da reunião. Eu cheguei a falar isso. Nós tínhamos esse problema, era um conversê danado antes da reunião. Aí eu mostrei uma mensagem que eu vou repetir aqui, porque esses são os pontos que eu acho principais da tarefa. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa mensagem. Essa mensagem é do livro Seara dos Médiuns, tem o título de Faixas, capítulo 38. Então, vamos lá. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração, ou qualquer pequenino acontecimento que parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Emmanuel que está nos alertando com relação a isso. Portanto, eu não devo... No livro tem lá a recomendação que a gente deve falar de coisas doutrinárias, de pontos do Evangelho, mas não é o que acontece. A experiência mostrou que as pessoas querem contar o dia, por que chegaram atrasados, o que aconteceu com o filho que chegou da escola. Isso não é bom antes da reunião mediúnica. Nós estamos dentro de um ambiente cheio de espíritos necessitados. E eles ficam ouvindo a conversa. E ela não é produtiva. E tinha também o negócio dos beijinhos, que eu contei a vocês, né? Nós chegamos a ter no grupo os 14 elementos que o André Luiz recomenda nesse livro, Desobsessão. Não chegamos lá ainda, no capítulo que fala isso, mas eu vou adiantar. Então, o André diz assim, olha, um grupo mediúnico deve ter até 14 elementos. Muito bem. E esses 14 fazem o quê? 4 deles vão ser esclarecedores. Um dos esclarecedores dirige. Médium falante não deve dirigir. Eu sei que existem lugares em que o médium falante alterna por falta de colaboradores, dirigindo também. Mas não é o ideal. O ideal é que tenhamos um... Opa, deixa eu desligar meu WhatsApp web aqui, que estava esperando o link e eu não fechei. Pronto. Não é bom, porque ele precisa estar atento a todas as circunstâncias que ocorrem durante uma reunião. Então, são 4 esclarecedores, dos quais um é o dirigente. Depois temos 4 doadores de fluidos para aquelas intervenções necessárias com a densidade fluídica dos encarnados, por exemplo, recuperar formas de perispírito deformado por zoantropia, por exemplo, né? Esses trabalhadores são fundamentais, né? Então, quando a gente percebe que quando tem mais fluido vital disponível, os espíritos trazem zoantropos. Quando não tem, porque alguém falta ou a pessoa não está bem, não tem zoantropo, porque não vai acontecer absolutamente nada, o esforço despendido é muito grande para pouco resultado. E são 6 médiuns falantes, até 6, né? Então, 6 e 4 esclarecedores, 10, com mais 4 doadores, 14. Existe um grupo mínimo, que é exatamente metade disso, 7, dos quais 2 seriam esclarecedores, um dirige, 2 seriam doadores de fluidos e 3 médiuns falantes. Hoje em dia, aqui na nossa casa, antes da pandemia, melhor dizendo, nós tínhamos 6 grupos. Com a pandemia, algumas pessoas se mudaram de São Paulo. Teve um médium que já tinha idade, não tem condições mais de voltar, está cuidando da esposa. Então, nós tivemos que trabalhar com o que tem. Então, nós temos hoje um grupo com 15, porque juntaram 2 grupos, são 15 trabalhadores, tem um a mais.
tem 7 médiums, é o único grupo que tem 7 médiums. Ah, pode isso? Pode, porque nunca deu que os 7 estivessem sempre na reunião, até porque as reuniões estão sendo alternadas. Depois da pandemia, depois que a gente voltou agora em junho passado, eles optaram por continuar estudando firme no aplicativo a cada 15 dias. Então, a gente tem reunião prática uma vez, semana sim, semana não. E reunião de estudos aprofundados, semana sim, semana não, alternando, né? E temos um grupo com 7 pessoas só, exatamente o mínimo. E só tem uma esclarecedora, que é a dirigente, porque teve esclarecedor que mudou, foi morar longe, não tem. Então, a gente trabalha com o que tem. Eu já fui a casas que tinha 4 médiums. Dá para fazer reunião. Nós já fizemos isso, inclusive. Tem uma história muito boa para contar. Se der tempo, a gente pode contar. Numa segunda-feira de carnaval, só tínhamos 4 à mesa. Um esclarecedor, 2 médiums, 2 médiums falantes e um doador de fluidos. E fizemos a reunião. E foi muito interessante o resultado. Depois eu conto. O que mais foi importante? Américo, uma coisa que me chama a atenção também, que você comentou, é que algumas pessoas que participam de reunião mediúnica consideram médium só os médiums ostensivos, né? E o que você deixou claro, mais uma vez, sabemos, mas é que todos os participantes de uma reunião são médiums. Todos. Inclusive o esclarecedor. Médium intuitivo, né? Exato. Eu acho que eu contei, mas eu não contei porque eu já fiz esse seminário, ou estou fazendo esse seminário em outras ocasiões, com outros grupos. E a nossa experiência para detectar mediunidade começa, acho que eu contei isso, começa assim. Então, aquele grupo que já estudou 2 anos de teoria, onde a gente viu o Evangelho segundo o Espiritismo, os principais conceitos do Livro dos Espíritos, tem capítulo que não precisa estudar, a gente faz isso, separa, e estudamos o livro Desobsessão. E também damos um seminário falando com os espíritos, que pode ter algum esclarecedor ali no meio. Então, quando começam as reuniões práticas, a gente antigamente visitava grupos que já existiam, com 4 pessoas, até 4 pessoas. E eles tinham que dividir o grupo, que era grande, em várias reuniões. Mas agora não, a gente faz diferente. A gente leva 3 ou 4 médiuns com experiência para uma reunião inicial, para que os alunos vejam um trabalho mediúnico. Tem experiências muito interessantes para contar aqui. E porque os espíritos escolhem espíritos bem diferentes uns dos outros, porque são médiuns experientes, então eles escolhem os espíritos bem diferentes. É muito interessante isso. E nas primeiras reuniões, nós fazemos o seguinte: nós distribuímos a todos papel e lápis, e eles colocam o nome completo e a data. Então, nós desligamos a luz, colocamos música, e eles ligam as percepções, ou seja, ficam atentos para ver o que eles percebem. E 5 minutos depois, acende a luz, a música continua baixinho, e eles escrevem as percepções que tiveram. Na outra reunião, a mesma coisa. E não pode colar, né? Cada um vai escrever a percepção que tem, né? E eles não podem falar qual é a percepção. Que é para quê? Para evitar que uma pessoa que não tinha sentido determinada coisa fique tentada a colocar que também sentiu aquilo que o outro sentiu. Então, ninguém fala o que sente, só escreve. Isso dá ao dirigente a certeza de quem sente o quê. É muito interessante fazer isso. Então, fazemos 4 reuniões, com 5 minutos de percepção, com 10 minutos de percepção, com 15 e com 20. É engraçado, porque as percepções vão aumentando em alguns casos, e outros vão até diminuindo, ou não tem percepção nenhuma. Então, nas percepções, você percebe aqueles que têm condições de trabalhar a mediunidade falante. Por exemplo, quando alguém escreve que teve vontade de chorar, opa! E o choro não era da pessoa, era de alguém que encostou ali, ela não conseguiu falar, mas sentiu o choro. Aliás, nessas 4 primeiras reuniões,
a gente não permite comunicação. Então, se a pessoa sente o forte envolvimento, ela tem que segurar, porque aí a gente percebe se ela controla ou não. Se ela não controlar, ela tem que aprender a controlar. Mas já no treinamento, se alguém tem uma mediunidade muito aflorada, esse é o primeiro teste, ver se ela segura o espírito de alguma forma. E você já tem, na informação que ela vai registrar depois, ela vai dizer assim, nossa, eu queria falar, queria muito falar, mas eu não consegui, eu consegui dominar. Muito bem, então esse é o médium falante já praticamente pronto. Claro que está um diamante bruto ainda, precisa ser polido, né? Com relação ao volume de voz, né? Enfim. Então, há pessoas que dizem que tinham vontade de chorar, outros que tinham vontade de falar, outros que sentiram um entumecimento na região bucofaríngeo, como se os espíritos estivessem envolvendo a região bucofaríngeo. Outros vão dizer que a mão esquentou, que a mão esfriou, que um braço esquenta, um braço esfria, que sua na mão. Esses provavelmente são candidatos a médiuns de doação de fluidos, né? Que os fluidos saem pelos poros, mas na hora de ligar a percepção, eles podem sentir isso mais nas mãos, por exemplo. Tem gente que também lacrimeja muito e boceja muito nessa fase de percepção. E você percebe que o bocejo faz com que saia fluido vital pela boca. É muito comum, você vai fazer evangelho no ar, todos as que vocês passaram por isso. Começa um bocejo danado. Por quê? Porque os espíritos estão tirando fluido para levar e atender aqueles que foram convidados a participar do nosso evangelho no lar. Então, tem dia que a gente boceja demais, está liberando fluido vital. Quando esse fluido vital, por exemplo, é muito denso, caso dos médiuns de materialização, a gente vê saindo da boca aquela substância, agora esqueci o nome da substância, a memória está falhando. Ectoplasma? Ectoplasma, isso. Ele tem uma coloração esbranquiçada, né? Mas ele sai das narinas, e conforme o médium sai até pelo ouvido, para sair em quantidade, né? Nós temos um caso que a gente estuda no grupo, antes de começar o trabalho mediúnico, de um engenheiro inglês que estudou uma médium e ele colocou a médium numa balança, nessas de pesar saco de aninhagem, de insumos agrícolas, né? E ele percebeu e chegou a fotografar. Tem fotografia. Fotografia é muito ruim, mas dá para perceber que ela não tinha o ectoplasma denso, como a gente conhece nas materializações, mas saía menos denso, né? Bem suave, mas dava para ver os espíritos com a ação do pensamento formando uma alavanca embaixo de uma mesinha trípode, aquela que tem 3 pezinhos, para um efeito físico, né? Então, começava a reunião, a médium se concentrava, quase sempre dormia, porque existe um incômodo quando isso sai da boca, a pessoa tem sensação de que está vomitando, né? Essa é uma sensação de médium doador de fluidos, né? Que às vezes aparece. Olha, eu tive a vontade de bocejar muito, uma hora eu até engasguei, porque eu estava sentindo que estava vomitando. Estava vomitando fluido vital. Então, dá aquela sensação de que é vômito, mas não é. É fluido vital. Só que não é visível, na maioria dos casos, mas é uma quantidade grande, por isso que a pessoa tem essa sensação de vômito. Então, esses são candidatos a doadores de fluidos, né, para a reunião acontecer. E tem aquelas páginas que o sujeito escreve, não senti nada, vai ser esclarecedor. Isso se tiver habilidade para falar, porque tem pessoas que não sentem nada, mas não têm habilidade para coordenar ideias. Então, não deve, a menos que faça um trabalho de preparação, sei lá, o curso de oratória, curso de ouvitória, enfim, fazer qualquer coisa para melhorar essa performance, né? Então, é muito interessante essa preparação, porque o dirigente ele tem na mão já uma série de ferramentas que estão escritas. A partir da 5ª reunião,
Agora sim, aí a reunião se torna ampla, eles podem sentir tudo e, ao final, eles comentam tudo que sentiram. Mas você já tem um relatório prévio por pessoa, naquelas 4 reuniões que antecedem, daquilo que é possível obter com os médiuns. Dúvida? Outra coisa que eu falei, que eu acho importante reprisar aqui, é a escolha do dirigente. Eu acabei falhando nessa área, acabei escolhendo um dirigente com muita antecedência. E hoje eu tenho mais 2 pessoas que poderiam ser dirigentes e provavelmente seriam dirigentes melhores. Então, hoje eu recomendo o seguinte: não defina o dirigente substituto, alterne, deixa um tocar a reunião, deixa outro depois, volta a dirigir, depois deixa mais um, para você ter o acompanhamento, isso com o dirigente presente, né? Para que o dirigente mesmo enxergue as habilidades na condução da reunião. Quem fala melhor, quem explica melhor, isso tudo, quem tem mais conhecimento na hora dos estudos, isso tudo reforça a escolha, mas nunca defina a escolha, sempre deixa em aberto. E, por exemplo, se um dirigente vai sair de férias durante 15 dias, ele escolhe um que ele prefere mais para dirigir, né? E pode alternar isso nas próximas férias, porque você sempre fica com a possibilidade, caso tenha que sair definitivamente do grupo, de deixar aquele que melhor desempenha a atividade na direção. O que mais? Eu queria... Desculpa. É que fosse falado, na outra vez foi falado sobre o tempo, né, da comunicação? Em compreender a linguagem dos espíritos. Né, foi falado de 5 a 10 anos. Né? Eu queria entender melhor assim, o porquê o Chico, no livro O Chico de Francisco, ele recomendou que você não pode deixar um dirigente que não tenha, no mínimo, 5 a 10 anos de experiência. Né? É isso mesmo, você lembrou bem, Ubira. E, realmente, isso deve ser feito. Por isso que eu recomendo você não fechar nunca a questão, porque você sempre tem uma oscilação, não é oscilação, é um turnover, uma rotatividade de mão de obra nos grupos mediúnicos. Tem gente que sai, tem gente que chega, né? E nessa rotatividade, você pode perder, às vezes, uma pessoa que era excelente na direção. Então, nunca defina um substituto cravado, né? É sempre ele que vai, ou ela que vai dirigir. Deixem aberto. Deixem aberto. Mas tem que ter essa experiência que você falou aí, de 5 a 10 anos dirigindo. Mais alguma coisa? Américo, 5 a 10 anos dirigindo? Não, participando de reunião. Ah, sim. Participando. Bom, então aqui eu mesmo, no nosso grupo, ninguém vai fazer reunião, porque a gente nunca... Não, eu sei, vocês estão começando. O nosso grupo tem 40 anos, então eu já vi um monte de coisa acontecer, né? Outra coisa que eu queria perguntar, você falou que o médium, quando está começando, para descrever as suas sensações, assim, né? E quando o médium começa a se queixar de que assim, tá me machucando, meu braço está doendo, não, tá puxando meu braço, o que a gente faz nisso? Assim? Observa, porque isso pode acontecer uma vez só e nunca mais acontecer na vida. Quando a coisa é episódica, você não tem que se preocupar com ela. Se ela acontece sempre, aí precisa investigar. O que está acontecendo? Às vezes o nervo está pinçado. Não, mas não é o caso. Só dói na hora que o espírito aparece. Então, dor é uma coisa que às vezes acontece, mas não é sempre. O que acontece mais nos médiuns falantes é o desconforto, né, da presença do espírito. Então, um batimento cardíaco um pouquinho mais acelerado durante a comunicação. Mas o médium experiente, ele nem
ele toca o barco. Agora, o novato é que sofre muito, porque ele não sabe se começa. Nós estamos com uma médium novato, estreou na segunda-feira passada. Amanhã é segunda-feira, mas é dia do estudo. Na outra semana, a gente volta a fazer a segunda reunião com ela. Então, de preferência, coloque o novato, se o grupo já tem alguma experiência, o novato tem que ficar perto do dirigente, para o dirigente observar sintomas. E a pessoa fala muito baixinho, né? Então você precisa ficar do lado para perguntar: escuta, está sentindo alguma coisa? Mas ela já demonstrou que tem mediunidade ostensiva, falante, porque ela vê e ouve os espíritos aqui. Só que você ouvindo e vendo, você não faculta a possibilidade de esclarecimento. Então, os mentores vão transferir essa percepção para que ela seja uma médium falante. Então, ela já demonstrou que tem condições de ser médium falante. Rosana? Liga o som. Isso, obrigado. Sim, eu queria falar 5 a 10 anos com frequência. Perfeito, isso mesmo. Muitos estão 5 a 10 anos e a frequência é de 10%. Isso. Então, não é 5, 10 anos, você pode falar nisso, eu até preferia que você falasse nisso. Não é de estar 5 a 10 anos só de estar ali naquele grupo de WhatsApp, participando do grupo de WhatsApp e das reuniões, uma vez ou outra, quando quer ou quando acha necessário. Até porque o dirigente, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. É ele que abre o centro e ele que fecha. Então, não tem jeito. Se ele não fizer isso, não tem reunião. Se ele chegar atrasado, por exemplo, pega mal para o show. Mas foi bom você ressaltar isso, Rosana. Foi muito bom. Mônica, dúvida? Uma dúvida. Eu vejo espíritos, né? E eu fui criada no catolicismo, então eu entrei no grupo porque foi assim, da espiritualidade que eu encontrei a Maria, mas eu não tenho experiência nenhuma. Mas às vezes eu fico assim, o que eu faço com essa informação? Então, tipo assim, num grupo mediúnico, eu vejo, já até materializou que me ajudou, e depois eu expliquei com a dona, não sei se você conhece Isabel Salomão de Campos, que me explicou que era um espírito que se materializou para me ajudar. Mas então essas informações, para uma pessoa bem leiga como eu não sei como que eu faria, né? Eu vejo às vezes os espíritos, mas eu não sei o que eles querem. Bem, só com o tempo que você vai dilatar as percepções, Mônica. Não quer dizer que você, sendo médium vidente, você com certeza vai ser uma médium falante ou psicofônica. Não é certeza. Mas no caso que eu contei dessa pessoa que está começando, ela tem um impulso de falar. Ela segura porque ela tem medo, mas ela já apresentou esse impulso. Pode ser que você não apresente. Eu não sei, por exemplo, quantas reuniões práticas você fez, mas o Kardec diz lá no Livro dos Médiuns: não existe possibilidade de você antecipar se um médium vai ser ostensivo ou não. Só tem uma saída: colocá-lo à mesa de trabalho. Aí sim, aí você vai perceber. E não é na primeira reunião, às vezes nem na segunda. Nós tivemos um caso muito interessante que acho que vale a pena comentar com vocês. Hoje ele é presidente do centro, inclusive, e ele era médium falante. Mas um médium falante muito repetitivo. Os espíritos acho que tinham dificuldades de trazer inteligências ou personalidades diferentes, muito diferentes. Então, os casos eram muito semelhantes. Como ele era responsável já nessa época pela tarefa de distribuição de rua, aliás, visita a favela, ele visitava a favela com frequência. Ele tinha muito contato com as pessoas que moravam na favela e depois participava de um grupo de rua de distribuição de lanches que o centro tem também, até hoje, por sinal. E ele foi desenvolvendo a mediunidade aí. Era muito comum ele receber pessoas que moravam na rua, e não tinha muito variação. O caso era muito semelhante, os casos são muito semelhantes na rua. Né? O sujeito está com frio, está com fome, não tem família. Até que um dia, eu não vou lembrar de tudo, mas até que um dia ele recebeu um espírito que dizia assim: nossa, eu estou pequenininho,
Ué, agora eu fiquei grande outra vez? Ó, eu estou pequeno outra vez? E estou todo escuro? E voltei a ficar grande de novo. E estou grudado. O que é isso aí? E eu que estava atendendo, ainda bem que era. E eu vou explicar por quê, que ainda bem era eu. Aí eu perguntei, mas você tem pele escura? Né? Ele falou, não, tenho pele clara, mas eu todo escuro. Aí na mente veio assim, Américo, esse cara tomou um choque de alta tensão. Por quê? Um choque de alta tensão faz o sujeito perder água instantaneamente, a água sublima. O corpo tem 75% de água, 70% de água. Quando ele encosta numa rede de alta tensão, ele murcha e fica queimado. Ele estava todo queimado. Como ele falou escuro, não deu para entender o que ele estava falando. Mas com essa pergunta, ele respondeu que não era escuro, e aí eu fiz a pergunta seguinte, né? Por quê? Porque eu trabalhei em usina hidrelétrica. E eu sabia disso, né? E aí eu falei para ele, você tomou um choque? Ele já tinha esquecido, olha só, a mente apaga aquilo que é crítico, né? Ele não lembrava. Quando eu falei no choque, ele sentiu, meu Deus, eu estou morrendo, eu vou morrer. Eu já tinha morrido, é claro, mas estava vivo. Morte não mata ninguém, só muda de lado. Ele tinha mudado de lado. Então, ele tomou um choque, porque ele desceu de paraquedas, encostou na linha de alta tensão, por alguma razão ele encostou na linha, e deve ter encostado em 2 cabos, você só encostando num, não acontece absolutamente nada, né? Mas ou o paraquedas encostou em outro cabo, e ele estava encostado em um segundo cabo da linha de transmissão, bem, aí a energia passou por ele e queimou. E ele ficou grudado num tronco de árvore, porque logo depois da perda de água, ele balançou e encostou numa árvore que estava abaixo e ficou grudado na árvore. Então, quando ele saía da árvore, ele via na árvore a figura dele pequenininha e toda chamuscada. E quando ele olhava para ele, ele se achava grande. Aí ele voltava para o corpo e achava pequenininho. Aí ele saía e via-se grande. Quando acabou a reunião, o médium falou assim para mim, Américo, olha, você pode esquecer, eu não vou ser médium, porque eu não entendi nada do que estava acontecendo, eu não sirvo para ser médium. Aí eu levantei, fui até ele e fui cumprimentá-lo. Parabéns, você agora é um médium para valer, está formado. Por quê? Porque ele registrou exatamente o problema do espírito. Qual é o médium que poderia registrar isso, esse acontecimento, dando tantos detalhes? Né? Então, eu cumprimentei. A partir de agora, você está formado. Você era estagiário, agora você é trainee. Fala, Rosana. Eu queria falar, Américo, que para o esclarecedor, o dirigente, 5 a 10 anos, mas o tempo de assiduidade vale para todos os membros da Vale para prática. todos. Perfeito. Todos. É bom você falar, porque se eu falo, é eu que estou falando. Mas se você fala, tem outro peso. Você sabe que eu tinha esse problema. Com aquele grupo que nós ficamos 34 anos ao longo do tempo. Como teve turnover, então a pessoa que entrou por último entrou 25 anos, ficou lá 25 anos. Então, o grupo inteiro dos 14 ficou 25 anos trabalhando junto, numa harmonia, não é perfeita, mas era uma harmonia muito razoável, muito interessante. Então, nesse grupo, nós tínhamos muita ausência. Muita ausência.
Quer dizer, não era uma coisa assim absurda, mas era muita ausência. Né? E por quê? Eu queria entender por quê. Falta de estudo. Falta de estudo. Porque nesse outro grupo, que começou há 7 anos, começou em 2000... 7 não, 9. Começou em 2013. 2013, nós começamos o centro em 1980. E é engraçado, porque nós éramos saídos de um outro grupo, não por minha causa. Uma outra pessoa criou lá um constrangimento e preferiu sair do grupo e fundar um grupo novo. E ele foi o nosso primeiro presidente e tal. Era uma pessoa que eu gostava muito, então eu preferi sair junto com ele para ter a experiência de criar um centro espírita novo. Nós não tínhamos sede, nós fomos trabalhar em sede emprestada, eu queria ter essa experiência, e tive. Muito bem. Então, de 1980 a 2013, 14 anos, portanto, 34 anos, portanto, nós tivemos um grupo muito coeso, muito harmonizado, mas com muitas faltas, especialmente entre os médiuns falantes. Pergunta que eu faço para vocês: por que médium falante falta mais que dirigente, esclarecedor e médium de sustentação? Pela influência dos espíritos. Isso. Porque se tiver 4 esclarecedores na reunião e não tiver nenhum médium falante, não tem comunicação. Então, os espíritos que são contra o espiritismo, eles vão perturbar quem? O esclarecedor não precisa perturbar. Perturba o médium falante, que ele não vai, não tem comunicação. Então, o assédio é em cima deles. Por isso que eles faltam mais. Agora, com o estudo metódico durante a pandemia, aconteceu uma coisa interessante, porque nós estudamos o livro, na grande parte da pandemia, o Obreiros da Vida Eterna, que na segunda parte, do capítulo 11 até o 20º, fala de 5 desencarnes: Dimas, Fábio, Cavalcante, Adelaide e... esqueci o nome da outra. Aí ficou bem claro que o resultado final da desencarnação depende do que o sujeito fez na vida. Então, tem perrengue para os 5, menos 1. Para os 4 tem perrengue, menos para uma, que era a mais dedicada. A mais dedicada era praticamente serviço constante no bem. Ela era, a gente depreende isso, porque ela era boa na família, tomava cuidado com os filhos, cuidava da instituição que ela fundou. Então, o desencarne dela foi assim, tranquilíssimo. A diferença entre os 5 que desencarnam é que no desencarne dela, o Bezerra está presente, Bezerra de Menezes. Isso não é para qualquer um, é para quem trabalha duro na tarefa que abraçou na reencarnação, porque todas as tarefas são importantes. É possível fazer o bem mesmo sem ser médium, mesmo sem ser dirigente de reunião mediúnica, sendo bom o tempo todo, no trabalho, em casa, na rua, no coletivo, no metrô, qualquer lugar. E ela desencarna controlando o desprendimento. O único cordão que ela não consegue desconectar sozinha, o Jerônimo, faz a desconexão, mas ela desencarna absolutamente lúcida, pois pede para... Vocês já leram esse livro? Não, é Obreiros da Vida Eterna, é o 4º livro da série. Ela pede para despedir das células. Ela era espírita, essa aí era espírita. É a Adelaide, que é um personagem que até escreveu pelo Chico, né? Depois que ela desencarna, ela passa a escrever também algumas mensagens pelo Chico. Então, quando a gente estudou esse livro, a turma ficou mais aguerrida. Agora tem pouca falta. Ô medão de desencarnar e ter problema! Ai, ai, ai. É assim, né? Por medo a gente faz muita coisa, né? Com medo a gente faz. E aí eu percebi que a importância do estudo é fundamental. E no estudo, assim, com profundidade, para ir no detalhe que a gente foi, né? Lúcia?
Então, Américo, a minha pergunta é o seguinte. Liga a câmera. Ah, tá. É que eu estou... Está de pijama? Não. Estou crochetando enquanto ouço vocês. Não tem importância. Está sendo útil 2 vezes, está vendo? Está aprendendo, está estudando e está crochetando. Pois é. Não, na verdade, nós também fazemos as nossas reuniões alternadamente, né? Uma presencial, então, Legal. E a outra para estudo. Legal. Mas, assim, sentimos um pouco de dificuldade, porque, às vezes, nós temos o médium mais ostensivo, que tem uma certa resistência a participar dos estudos, né? Então, e aí fica uma situação delicada, porque já conversamos a respeito, a gente fica naquela coisa cheia, a gente fica com medo de melindrar, né? E aí a gente não fala diretamente, mas a gente explicita. Fica dando volta, né? A gente explicita a necessidade e tal, e aí eu não sei, me preocupa um pouco disso. E agora você comentando a respeito desse médium de doação de fluidos, né? Eu não sei, eu me lembrei de uma pessoa que antes participava e que talvez ela se encaixasse nessa descrição que você deu, porque ela tinha assim umas ânsias de tosse, de coisa assim, Isso. Sempre que começava, ficava engasgada, essa coisa toda. Mas era uma pessoa assim, com uma certa dificuldade para estudar, não sei. E aí nós acabamos conversando com a pessoa e ela fica participando dos estudos, mas não está. E agora aí eu fico naquela, né? Nossa, fizemos certo, fizemos errado, como é que foi? Então, como nós somos um grupo iniciante, as dúvidas são muitas. Tem problema. Nos ajude aí. Muito bem. Hoje eu diria o seguinte, nós, em nossa casa, quando começamos a preparar um terceiro grupo, porque 2 grupos saíram juntos do Centro Espírita anterior e começamos as reuniões mediúnicas antes de começar as reuniões públicas, numa casa emprestada. Engraçado que a mesa de reunião era grande, para caber 14, e a sala era minúscula. Então, nas cabeceiras, onde ficam os esclarecedores, a gente tinha banquinho, não podia ter cadeira. Se tivesse cadeira, a gente não conseguia sair da cadeira, porque a parede estava logo atrás. Então, a gente usava um banquinho. Então, a gente rotacionava para o lado direito para sair para a direita, ou do esquerdo para sair para a esquerda. E, às vezes, era a vez desse que está do lado direito atender a turma do lado de lá. Então, ele tinha que dar a volta na mesa, passar por trás dos outros 2 que tinham que levantar para atender, para seguir a ordem, para variar os esclarecedores, porque senão esse negócio de o mesmo esclarecedor atender o mesmo médium pode ser muito bom quando os 2 dão certo, quando os 2 não se bicam, é um problemão. Então, a gente alterna. Bom, enfim, nessa fase, nós tínhamos só 2 grupos. Depois, fomos trabalhar num centro espírita emprestado, até que nós compramos um local e construímos a sede. A nossa sede foi construída com especificidades, né? Bastante sala de aula e tal, sobretudo para a infância, né? E juventude. E, nessa fase, nós passamos a ter um curso regular para a formação de tarefeiros. Então, curso teórico, depois eram 3 anos, 2 anos de curso teórico, 1 ano de curso prático. Muito bem. No curso prático, a gente aprendeu assim, fala de todos os problemas antes, e só vai para a reunião, só vai ingressar num grupo aquele que tiver frequência. Então, a gente controlava a frequência do estudo, tanto na teoria quanto no ano prático. Então, eram 3 anos de controle de frequência. Porque se a pessoa tiver garantido lugar só porque terminou o curso, mas não tem frequência, então ela não participa do grupo. Então, você já cria um filtro para evitar aquele que é franco atirador, paraquedista. Vem uma reunião, falta 3. Vem mais uma, falta 2. Vem mais uma, falta 1. Ora, alguém pode falar assim, ô Américo, isso é elitismo, você está filtrando. A pergunta é se Jesus escolheu qualquer um para trabalhar com ele. Jesus escolheu qualquer um, você aí, vem cá,
Não, ele escolheu os melhores que estavam encarnados à época, e 12 só, porque mais que isso dá confusão. O Kardec fazia o quê nas reuniões mediúnicas? Está escrito lá no Livro dos Médiuns. Tinha que ser apresentado por um frequentador, 3 frequentadores tinham que endossar que vai entrar um outro sujeito, que ele tem a moral ilibada, que ele é isso, que ele gosta, que ele tem interesse, né? O Kardec filtrava, ué. Então, eu faço diferença. Para atividade social, quer trabalhar? Arregaça a manga, vai lá fazer a sopa, vai lavar prato, vai entregar a sopa, vai entregar lanche na rua. Agora, na mediunidade, isso é um risco. É um risco. Porque se o sujeito já sofre obsessão, sendo um bom médium dedicado, imagine aquele que não é. Esse aí está lascado, porque qualquer hora vai acontecer uma coisa na curva do caminho da vida. Então, a gente tem que filtrar antes. Eu sei que vocês têm poucos trabalhadores, então vocês têm que contar com qualquer que venha, porque é mão de obra. Tá? Agora, até chegar nele a informação, por exemplo, se a pessoa não lê, não tem hábito de leitura, é complicado, porque ela não gosta de estudar, porque não gosta de ler. Agora, o estudo conjunto, pelo menos na fase em que ela gosta de ir à reunião, a pessoa gosta de ir à reunião, Marise, aliás, deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Lúcia, estude na reunião presencial, ao final da reunião mediúnica, porque ela vai ouvir, mesmo que ela não fale nada, ela vai ouvir, e vai ouvir coisas importantes, né? Eu recomendo, por exemplo, para quem tem esse problema, o livro Missionários da Luz. Missionários da Luz. Aquele médium falante, aliás, aquele médium psicógrafo que tem lá no 2º capítulo, o psicógrafo, é Chico Xavier. Leiam lá direitinho, é Chico Xavier. E o Alexandre, o mentor Alexandre, que acompanha o André, mano, vocês vão perceber isso. Porque é o único que não fica andando com o André Luiz uma semana fora. Não, o André Luiz que vai ao grupo que ele dirige no mundo espiritual, ele vai lá. Né? Ele só deu uma saidinha quando eles foram acompanhar uma pessoa que estava saindo, algumas pessoas estavam saindo do centro, para mostrar que a saída do centro é importante. Então, esse é e fala exatamente isso. O médium bom tem que ser um bom médium. Aliás, tem que ser uma boa pessoa. Não tem médium bom sem uma boa pessoa. Está escrito lá, o Alexandre escreve isso aí lá. Não existe. Aliás, ele escreve num outro livro. O Emmanuel escreve isso num outro livro, não no Missionários. Eu coloquei a frase no estudo, eu posso mostrar para vocês depois também. Não existe médium bom sem uma boa pessoa. A pessoa tem que se reformar para ser um bom médium. Né? Então, tudo isso tem que ser estudado antes. Porque a pessoa acha que, por ser médium, ela foi agraciada com as bênçãos dos deuses. É mediunidade de prova. Se der resultado errado na mediunidade, ela vai responder por isso. O Chico tinha mediunidade de mandato. Mandato mediúnico é outra coisa. Né? Dúvida? Está sendo melhor isso do que falar do livro. Não, muito obrigada pela resposta, pelo esclarecimento. Então, se você puder, faça as reuniões presenciais com estudo. Mas, no fim, não antecipe o estudo, porque pode haver uma dissensão, uma discussão que interfere no resultado da reunião. Aquela mensagem que eu apresentei, uma palavra, uma frase, um comentário, vira uma tomada que pode atrair espíritos, né, que não estão convidados. E se a gente atrai, nem sempre os mentores conseguem segurar. Né? Nesse caso, então, qual seria o tempo mínimo para se fazer uma reunião mediúnica, do início até o fim, também com os estudos? Tá bom. Quantos médiuns falantes você tem?
Bom, acreditamos que seja cerca de 2 ou 3. Somos um grupo pequeno, mas já teve, assim, questão Olha, de... nós fizemos uma reunião na segunda-feira com 3 médiums com experiência e uma que estava começando. Na segunda-feira passada, né? Demorou meia hora, nós atendemos 9 espíritos. Nossa. 9 espíritos, porque a gente atende 2 em paralelo. Então, dá para fazer a conta. Se você tem 3 médiums só e você tiver 2 comunicações por médium em fila, ou seja, enquanto uma não termina, não começa a outra. O médium que está livre, entre aspas, ele precisa segurar o espírito. Aliás, eles não devem se concentrar, porque se ele concentra e ele sente o espírito junto, o espírito começa a consumir energia dele, sem ele estar falando. Então, a recomendação é que o médium não feche o olho e fique prestando atenção na conversa do outro médium. Ok. Se for em fila. Mas nós usamos a técnica que o André Luiz sugere no Desobsessão. Até 2 em paralelo você pode atender. Né? De vez em quando dá uma zebra, alguém incorpora e fica 3 falando. É uma confusão danada. Mas então, e você faz a conta. Se você considerar 2 médiums, por exemplo, que é o normal que você tem, não é isso? Depois você vai estudar. Ótimo, então faça a conta. Faça o atendimento em fila. Então, são 2 comunicações por médium. Vamos supor 10 minutos para cada comunicação. E pode ser 15, de 10 a 15. Mas vamos fazer a conta com 10, que é mais fácil. 2 médiums com 2 comunicações cada uma, com 10 minutos, quanto dá? 40 minutos. 40 minutos. Então, essa é a duração. Você pode dar uma folga, por exemplo, 45 minutos de mediunidade, né? E a outra meia hora final, por exemplo, estudando, né? Essa é uma alternativa. Então, a conta sempre feita com o número de médiuns que está presente à reunião. No nosso caso, nós tivemos 3 espíritos por cada médium. Então, nós tivemos 9 comunicações, 9, em meia hora. Eu contei isso, meia hora. Mas os médiuns estão muito treinados. Terminam uma comunicação, eles já praticamente estão conectados, esperando só aprofundar a conexão quando a segunda comunicação termina, que está em paralelo. E isso está muito rápido, porque eles já estão conosco há 5 anos, 6 anos. Então, eles já têm essa flexibilidade. Alguém fez uma pergunta e saiu do ar aqui. Quem foi? Levantou a mão? Eu não li. Sou eu, Américo. Boa tarde, Denise. Oi, Denise. Vamos lá, Denise. Américo, só um minutinho. Américo, a verdade, tu falou isso de atender paralelo, 2. Sim. Mas isso, no meu entendimento até agora, é que isso ocorre com grupos, então, mais experientes e que tenham essa facilidade. Para um grupo iniciante ou para um grupo pequeno, a verdade, a gente está sempre aprendendo a cada atendimento. E como tu mesmo disse, mantenha o olho aberto, os outros médios, para prestar atenção na mensagem que está sendo colocada. Em termos de aprendizes, sempre um de cada vez, para que todo o grupo possa aprender, não é isso? E para a gente também que está... O trabalho de aprendizagem é contínuo. Então, como nós somos grupos pequenos aqui, no caso da Holanda, né? Eu vejo que é um atendimento de cada vez, e mesmo que tu não atenda 10, mas que tu atendeu 2, mas que todo o grupo aprendeu, e os outros atendimentos são feitos pelos espíritos que nos assessoram, utilizando-nos de uma outra forma, né? Perfeito, Denise. Observação perfeita. Eu talvez não esclareci que o nosso treinamento prático demora 1 ano. Em 1 ano, a gente treina, né, 1 por 1. Quando a pessoa sai daquele ano de treinamento, não é suficiente, o ideal seria treinar mais. Ela passa a participar de um grupo já composto, que esteja faltando gente, por exemplo. Ou então, começa um grupo novo. Então, nós tínhamos 6, inicialmente 2, que vieram para formar o Mãos Unidas. Então, 4 grupos nós conseguimos formar inteiro.
Depois acabou a opção de dia da semana livre para formar um outro grupo. Então, não formamos mais grupos. Foi quando o meu grupo, o grupo que eu dirigia, por ser os mais velhos, né? Estávamos juntos há 30 e tantos anos, né? Optamos, eles não queriam mais trabalhar à noite, né? Estavam alguns já idosos, preferiam ir para o centro à tarde, então eles passaram para a tarde, né? E exatamente aquele médium que era falante, por estudar muito e por ser muito habilidoso, ele ficou responsável pela direção. Foi muito interessante essa formação de grupo. E o grupo novo que eu recebi, hoje ele é picado, chega um novo, amanhã chega outro e tal. Aí é mais difícil você controlar, mas é uma experiência fantástica. Você trabalha toda hora com médiuns diferentes, com diferentes capacidades, diferentes percepções. É um aprendizado fantástico, né? Eu não reclamo, não. Eu gosto da experiência. Por exemplo, essa médium que chegou agora, ela está começando, no comecinho, nunca deu comunicação mediúnica. Vê e ouve espíritos, mas vamos ver o que vai acontecer mais à frente. Aguardo as cenas dos próximos capítulos. Mas você Américo, disse bem, grupos pequenos, deixa uma comunicação por vez, porque aí todo mundo aprende. Quem falou? eu mesma, eu mesma. Ah, Só Denise, mais uma colocação que tu colocaste de quando vocês iniciaram, que o dirigente se levantava da mesa e ia, né, e atender o espírito que se manifestava, né? Ou o dialogador, ou o comunicador. Mas nós sabemos hoje, e acho que sempre quando a gente começa a estudar, o que a gente vê? O que a gente é o primordial de todo esse estudo? Que tudo acontece pelo nosso pensamento, né? Não são mesmo teus vídeos todos, é tudo comunicação pelo intelecto, não é? Tudo pelo nosso pensamento, né? De sentir o espírito, a comunicação vem, então. Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, na FEB, já não precisa mais levantar da mesa, ficam todos sentados. Então, o que a gente vai aperfeiçoar? A nossa escuta, o nosso ouvido. Então, na hora do atendimento, o comunicador já não levanta. Da onde ele está, ele percebendo do lado, né? Se ele está perto do comunicador, claro que são mais de um comunicador, dependendo do tamanho do grupo, né? Ele vai dar o atendimento sem precisar levantar e ficar do lado do médium que está dando a passagem, né? Ele, da onde ele está, ele pode fazer o atendimento. Bom, tudo bem, isso é possível, mas só um fala, né? Só um fala. Eu vou compartilhar com vocês o tamanho da nossa mesa. Eu já compartilhei, porque isso eu já passei no mês passado, mas eu vou compartilhar de novo aqui para vocês verem o tamanho da mesa. Olha o tamanho da encrenca. Você imagina... Opa! Imagine o esclarecedor na metade aqui, sentado na beirada aqui, na frente, no primeiro plano, os outros dois estão lá no fundo, falando com o sujeito que está aqui, ó. Imagine um sujeito aqui, tá? Ele vai berrar aqui. Se o espírito falar baixo, ele não escuta. Se ele falar baixo, o outro não escuta também. Então, quem trabalha em mesa, levanta, né? Tem gente que trabalha em círculo de cadeiras. Um médium falante, um médium passista e um médium esclarecedor. Tudo bem, não sou contra isso, mas nós preferimos atender espíritos em mesa. Por quê? Dá uma olhada nesse tampo aqui. Estão vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Se receber um espírito bravo e falar que ele vai virar a mesa, ele não vira. Ele não vira. Essa mesa aqui, não lembro da medida correta dela, mas tem quase 2 metros. Então, não tem como você atender sentado nesta cadeira aqui, da direita, em primeiro plano, atender um espírito que está nesse canto aqui. Qual é a disposição dos médiuns aqui? Bem, então, dos 4 esclarecedores ficam 2 na beirada para ele levantar e não incomodar todo mundo que está sentado. O pessoal que está sentado desse lado não levanta, nem desse. Levantam esses que estão na beirada. Então, tem um médium falante aqui, um passista aqui, um outro médium falante aqui no meio para distanciar a fala, um outro médium passista e o outro falante aqui. E isso rebate para esse lado. 1, 2,
3, 4, 5, 6 médiuns falantes. 1, 2, 3, 4 médiuns doadores. 1, 2, 3, 4 esclarecedores. Tudo bem, se quiser atender sentado, pode, mas tem que berrar. Né? Então, nós levantamos. Agora, na pandemia, o que nós estamos fazendo? Como nós não temos 6 médiuns mais, nós estamos só com 4. Então, a gente põe os 4 médiuns na beirada aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E a gente atende sentado. Mas, como a gente alterna os esclarecedores, a gente fica levantando. A gente levanta, sai, porque é a vez do outro que está do outro lado. Então, ele vai atender aqui. Ele estava sentado aqui, eu estava sentado aqui, era a vez desse esclarecedor falar. Então, eu saio daqui, ele sai daqui, dá a volta aqui, senta aqui para atender esse médium que está aqui, porque é a vez desse esclarecedor que estava aqui. Depois é a vez desse aqui. Se ele estiver atendendo esse que está aqui do lado, ele não precisa levantar. Se ele for atender este aqui, ele troca de cadeira com esse outro aqui e fica sentado e atende sentado. Por quê? Porque quando a gente atende em pé, a gente fala muito próximo da pessoa. Nós estamos usando máscara. Muito provavelmente, até o fim do ano, a gente elimina a máscara para falar. Estamos usando aquela máscara de tecido bem levinha, que é aquela que usa em hospital, e que a gente descarta logo depois que usa, né? Só usa uma vez. E evita aquela que é a NB, não sei das quantas, que ela abafa muito o som, a pessoa não escuta e tal. Então, nós estamos atendendo sentados hoje também, mas a gente atende sentado para não ficar muito próximo do nariz do médium. Como não tem essas cadeiras no meio aqui, essas 3 aqui do meio, a gente tirou. Os passistas ficam na assistência. Tem um lugar aqui que tem, vocês não estão vendo, atrás desse primeiro plano aqui, onde ficam os esclarecedores que sentam aqui, ficam algumas cadeiras, né? De pessoas que vão... Aqui tem 2 cadeiras também. Pessoas que vêm tomar passe, por exemplo, antes da reunião, ela vem tomar passe e vai embora. Aí, às vezes, deixa o obsessor aqui. Então, não é sempre que tem passe na reunião mediúnica. Então, mas isso que você falou é interessante, né? Eles fazem isso porque atendem uma vez por vez. Agora, nessa distância, com essa mesa aqui, precisa falar muito alto. Eu não acho que é interessante. Para nós não custa nada levantar. Não estamos levantando em função da pandemia. Desculpa, eu tenho uma pergunta, não sei se está me escutando. Eu não consigo achar minha mãozinha aqui para colocar, então por isso que eu botei a minha. Não tem importância, está nas reações aí, tem uma carinha com um sinalzinho de mais, está escrito reações. Quando você passa o cursor embaixo. Se você Obrigada, tiver América. Eu tenho uma pergunta, eu até escrevi aqui para não esquecer. De nada, Denise. Desculpa aí. E a pergunta é, qual é o aproveitamento do médium que, estando consciente, sente as sensações do corpo, tipo dor no coração, tipo uma queimadura, uma sensação assim de algum acidente ou algum afogamento, e também visualizando imagens, mas ele estando consciente, o médium estando consciente e conseguindo descrever tudo isso, dentro de uma reunião mediúnica, qual aproveitamento se tem disso, se ele não está dando passividade? Se ele visualiza, ele sente no corpo, não sei se está conseguindo me entender, eu não sei como é que se chama esse tipo de médium, que ele vê as imagens, ele sai descrevendo todas as imagens e ele sente no corpo, entendeu? Um tiro, coisas assim, trágicas e não consegue dar passividade. Qual é o aproveitamento que esse médium tem dentro de uma reunião mediúnica? Esse médium é novato, não? É iniciante. Então, iniciante tem essa coisa, né? Vai sentir um monte de coisa, não tem controle do processo. Mas está desenvolvendo a mediunidade, porque o desenvolvimento da mediunidade implica na ação da mentoria sobre os órgãos que contribuem para o fenômeno mediúnico. Nós conhecemos 2 órgãos, nem é um órgão, é um sistema, né? Para o sujeito ser um médium ostensivo, no caso, o médium ostensivo é o médium falante. Pode ser que tenha um médium ostensivo de doador de fluidos,
que sirva para fazer trabalhos de tratamento fluidoterápico. Por quê? Porque cede muito fluido. Mas, normalmente, o médium ostensível é o médium falante. Muito bem. O médium falante, ele vai aprender a controlar essas percepções. Não é? Então, um outro médium que já passou por isso e que está presente à reunião vai dizer assim, olha, eu também passei por isso, né? Eu sentia um incômodo, né? Me preocupava com isso. Na medida em que fui desenvolvendo a mediunidade, isso foi passando. Então, os espíritos vão dilatando, eu não sei como é que eles fazem isso, eles vão dilatando as possibilidades, por exemplo, mexendo na glândula pineal. A glândula pineal é um monte de cristal de apatita, e os cristais, eles são o meio de comunicação, por exemplo, dos transmissores de rádio e TV. Todo transmissor de rádio e TV que transmite numa determinada frequência, ele tem um cristal que oscila naquela frequência. A Rádio Boa Nova transmite em 450 kHz, é onda média. Então, no cerne do transmissor da rádio tem um cristal. Por quê? Porque a onda portadora que leva várias vozes ao microfone é uma só, é uma só. Por isso que, quando você sintonia o rádio, você vai direto naquela estação. A Rádio Boa Nova, se você quiser ouvir, você tem que se centralizar nos 450. E ela porta as outras ondas que vão sobre ela, vão ser moduladas em cima dela. Então, tem um monte de gente na reunião falando, um programa de rádio, falando um monte de coisa, e a transmissão é feita numa onda portadora, ela leva toda a informação. Agora, quem é que controla isso no começo? Ninguém. Isso é um mecanismo, não é uma coisa feita com peças. Aliás, somos feitos de peças, mas somos uma inteligência livre, né? E nós não somos uma máquina. Então, tem um monte de coisa envolvida. E o médium que está começando, ele passa por essa dificuldade, né? Quem é que não passou? Até o Chico passou, né? Via espíritos, deviam falar besteira na orelha dele, porque ele capta tudo quanto é frequência no começo, né? Depois, por isso que o médium precisa ser moralizado. Se ele não for moralizado, ele está lascado, ele vai sofrer o assédio de espíritos inferiores. Então, nesse começo, não tem muita saída. E a gente vai observando. O aprendizado é prático, ela não vai nem perceber, a pessoa não percebe que está melhorando. A não ser com o tempo. Com o tempo ela regula isso aí, não tem problema. Eu não sei se ajudei, Mônica. Obrigada, Pedro. Obrigada. Cristiane, você é a primeira. Oi, boa tarde. Boa tarde. Já pegando carona nessa sua explicação, só para pontuar a parte do doutrinador, né, do dialogador. Sim. Com o seu caso do rapaz eletrocutado, eu voltei a eu sou médium ostensiva, falante, há um período que, quando eu recebi uma pessoa que morreu queimada, foi muito assim, porque o dialogador, isso marcou, o dialogador ele não conseguia entender a coisa, então precisou, o espírito, eu acabei falando tudo o que aconteceu, eu relatei, eu saía e voltava, eu relatava, eu sentindo o cheiro, eu relatei tudo, o espírito me fez relatar todo o episódio de como ele morreu, porque faltou um dialogador que entendesse essa linguagem. Então, a minha pergunta que já foi respondida, precisa realmente a prática, porque com a prática é que vai haver as reciclagens e o entendimento daquelas situações para ter esse feeling de pegar, aquilo foi isso, né? Porque não é só do médium, o falante, né? Do médium que está ali comunicando, passando aquela comunicação. O doutrinador, porque muita gente fala, por exemplo, eu mesmo sei doutrinar, eu não sei, eu só sei falar, eu só sei receber. Se me colocar para doutrinar, eu fico perdida, porque eu, no meu jeito de ser, já sou prolixa.
entendeu? Eu já não sou boa em comunicação, então é importante realmente a prática e todo mundo vai pegando o jeitinho, né? Vai ali. Era isso, só foi, mas você já respondeu, quando você respondeu para a Mônica, você respondeu o que eu queria perguntar antes, que é Mas justamente não vai essa embora prática. não, não vai embora não, que eu tenho uma pergunta para você. Você disse que esclareceu o espírito, me conta como é que você fez isso. Eu não esclareci. Ele precisou contar tudo. Ele no sofrimento dele, ele foi falando tudo, porque quando eu comecei, eu me lembro disso, porque o cheiro estava tão forte, eu senti o cheiro de tudo queimado, e não foi... Fedia muito, o cheiro estava muito de carne queimada, entendeu? Mas não fui só eu que senti, porque outra médium lá na ponta também sentiu o cheiro queimado. E a pessoa ficou ali sem entender o sofrimento, porque eu me lembro da comunicação, né? Eu lembro ele falando do tormento, da sensação, o sofrimento e tudo. Então, praticamente, eu passei informação, quer dizer, ele passou, mas ele teve que passar muito para poder o dialogador entender. Então, nós temos, inclusive, nós passamos isso para vocês, mas muito rapidamente, né? Nós temos alguns sinais para alertar esclarecedor em alguns casos críticos, né? Que é para o esclarecedor ir direto ao ponto, né? Por exemplo, quando recebe alguém que não fala, tem várias possibilidades, né? Então, o espírito às vezes começa falando assim, ele não está conseguindo falar, ele quer falar, mas não está conseguindo. O que pode acontecer? Pode ser um monte de coisa. Pode ser alguém que perdeu a língua, pode ser alguém que tem câncer na garganta, morreu sem poder falar e continua com essa sensação ainda. Pode ser um zoantropo, deformou o rosto, ele está com o rosto como se fosse um focinho ou como um bico, então não consegue falar. Então, nós criamos alguns sinais, meia dúzia de sinais, para o médium fazer o sinal para o esclarecedor. Por exemplo, se é zoantropo, o sinal que a gente usa é o sinal de garra. Com as mãos sobre a mesa, se for sobre a mesa, se for um atendimento em círculo de cadeiras, é sobre a perna, sobre a coxa, né? Então, esse é o sinal de garra. Temos um tropo aí, ou seja, ele não vai conseguir falar. Então, não adianta ficar falando com ele, fazendo pergunta. Então, você tem um jeito de atender o zoantropo que a gente explicou já, não é o caso de a gente voltar aqui, mas a gente pode eventualmente voltar, se vocês quiserem. Então, alguns sinais para avisar 4 ou 5 tipos de morte que são trágicas e que o esclarecedor não está vendo. Ora, é natural, se ele não está vendo, ou ele tem muita experiência e tem uma intuição apurada, e a intuição, ela não nasce no primeiro dia, nem no primeiro ano, nem nos primeiros 10 anos. Então, hoje eu tenho alguma intuição e percebo isso, mas tem gente que não tem, está começando. Então, o nosso treinamento, o treinamento falando com os espíritos, é para esclarecedor, que é a atividade mais difícil. Porque tem uma técnica de falar com os espíritos que não é fácil. Você não sabe nada da história. É por isso que os mentores deixam a gente só atender 10 a 15 minutos. É a recomendação do André Luiz, no livro Desobsessão. Porque a gente só faz primeiros socorros, atendendo a necessidade principal, que ele chama de necessidade central, necessidade básica, porque não dá tempo de atender toda a necessidade. Então, normalmente, as mortes de crise, o sujeito que morreu em crise, está sentindo no corpo a crise, morreu afogado, degolado, pegando fogo, está caiu de uma altura enorme, tem dica para avisar o coitado do esclarecedor que não sabe nada do que está acontecendo, porque ele não tem percepção, né? Por exemplo, essa médium que você falou que lá no fundo percebeu o cheiro, podia ter falado na orelha dele, olha, ele morreu queimado, ele está reclamando disso. Tá? E nós não temos médium assim no nosso grupo, então nós tivemos que treinar bem os esclarecedores e os médiums falantes para sinalizar, usar os 6 sinais que a gente usa. Por exemplo, tem obsessor que mente, que é mentor.
esse sinal aqui de negativo, eu é já sinal vi que ele está mentindo. Eu já vi obsessor começar com a prece de Cáritas toda. Isso, Então, o médium sabe que é o médium experiente, o médium novato também não sabe a diferença entre um obsessor e um mentor. E o André Luiz fecha a questão, porque ele não deixa, ele recomenda, aliás, que só tenha médium comunicação de mentor no início e no fim. No meio, se tiver, é fake. É fake. Mas, mesmo assim, tem espírito que mente do que ele está falando. Então, a gente faz o sinal de negativo deitado, assim, em cima da mesa. Tá? Imagine a mesa aqui embaixo do meu dedo. O médium está com a mão sobre a mesa. Ele faz o sinal de negativo. Porque o médium percebe, que com alguma experiência, claro, ele percebe se o espírito está mentindo ou não. Então, ele já avisa o esclarecedor. E aí tem que tomar cuidado. Não vai falar assim, você está mentindo. Não. Olha, a impressão que eu tenho é que não é exatamente isso que você está sentindo. Você não quer me contar mais a respeito? Que é uma maneira delicada de avisar o espírito que está comunicando que ele não está falando sério. Se ele não entender, repete a frase de outro jeito para ver se ele entende, mas sempre com muita educação, porque esses obsessores, esses espíritos que querem tramar contra o grupo, né? Se a gente tratar mal, a gente pode ir para casa acompanhado depois. Eu tenho gigantes assim para pegar eles, se eles vierem. Comigo não, Jaburu, vai de reto. Alex, vamos lá. Vamos lá, Rodrigo. Liga o microfone. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida rápida. Eu estive em algumas sessões mediúnicas e aqui em Amsterdã e com médiuns holandeses, não eram brasileiros. Eles ficaram 2 perto de mim e eu sentia, e depois do final e da sessão mediúnica, eu sentia muita dor no meu joelho, e o meu, as minhas pernas e toda ficaram como se eu tivesse tendo choque, eletrocutando. Eu andava e que nem um robô. Eu sentia até a minha coluna, eu fiquei com medo que eu fosse e não voltar a andar mais. Eu sentia palpitação e no coração aqui, assim, cheio de choque, assim, parecia em mim. Aí eu assim, toda vez que eu vou em sessão mediúnica com holandeses, acontece isso. Aí eu queria tirar essa dúvida, porque eu também, se eu faço assim, a minha mão cheira fogo. Se eu fazer agora de novo, cheira fogo. Aí eu falo assim, você estava dizendo de pessoas que morreram eletrocutadas, essas coisas, mas a dor no corpo, depois, até depois de 2 dias, eu ainda sinto essas dores. Certo. Você poderia me responder o porquê disso? Ô, Rodrigo, você podia fazer uma pergunta mais fácil, hein, rapaz? Mas eu pareço um Robocop depois que eu saio de uma sessão espírita. Juro. Então tá bom, mas era só para deixar isso. Deixa eu fazer umas perguntas a você. Você boceja muito em reunião mediúnica, no Evangelho? Toda hora eu abro a boca, assim, ó. Toda hora. Você sente ânsia de vômito? Não, eu não sinto ânsia de vômito, mas então, eu sinto... não sai muito. Mas você é um doador de fluidos. Esse negócio de esfregar a mão é interessante também, porque a sua mão esquenta ou esfria quando você está em reunião? O meu corpo fica super quente. Eu estou no sol, e parece que eu estou lá queimando no sol. No clima frio de noite, você queima frio, eu vou no frio, vou no quente, eu ando um pouquinho, aqui eles falam, não anda aqui, sente aqui. Aí eu fico andando parecendo um robô. Eu falei,
meu Deus, o que é isso? Eu fui descobrir isso agora, com 40 anos, porque antigamente eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas é como se eu estivesse dando cria para todo mundo, entendeu? Dando energia. Você é um bom doador de energia. Doador de energia. Agora, o fato de você não se sentir bem, você praticamente incorporou um espírito e ele ficou algum tempo ali com você. Você depois, mesmo depois dele ter ido embora, ele deixou alguns fluidinhos, você ficou sentindo isso, né? Isso pode acontecer, mas você me chamou a atenção quando disse que quando você faz reunião mediúnica com holandeses. Quando você faz com brasileiros, isso não acontece. Não acontece. É por causa que... Eu sei, continua. Não, pode falar. O que você acha que é? Um quer matar o outro. Um quer tirar no outro, assim, por causa de guerra de passado. O DNA da guerra. É isso. Exatamente. É isso aí. Obrigado pela resposta. Agora eu vou também atacar. Também significa também. A harmonia do grupo é fundamental. Não mexe, na minha estrela não mexe, ninguém mais mexe. Mas eu sei por causa disso. Agora eu tenho entendendo mais, porque ninguém respondia isso para mim. E eu acho injusto. Eu fui usado por mais de 10 anos, entendeu? E isso é injusto. E eu nunca fui uma pessoa ruim de querer destruir os outros ou fazer mal com os outros, destruir. Não, mas é injustiça, sabe? Mas Deus ali em cima está olhando e tudo. Desculpa mas muito obrigado por responder o que eu sinto. Esclarecedor. Obrigado, doutor. Esclarecedor. Então, grupos harmônicos não acontece isso. Alguns médiuns, às vezes, reclamam que, ao final da reunião, ainda estão sentindo algum incômodo, mesmo depois de tomar o passe. Então, a gente aplica um outro passe através de outra pessoa, porque o passe é interessante. Ele depende muito dos fluidos de quem metaboliza. E nós metabolizamos fluidos diferentes. Então, se determinado passista não estava tão bem assim, aplicou passes, a pessoa ficou ainda com dor de cabeça, com algum mal-estar, a gente muda o passista com uma qualidade de fluidos diferentes, a gente não tem medidor de qualidade de fluido, né? Mas algumas pessoas, a gente sente, quando toma passe com elas, que elas têm uma qualidade melhor, diferente de outras. É preciso muita experiência, muita sensibilidade para perceber isso em pessoas que não são sensíveis, por exemplo, como eu. Mas eu consigo perceber hoje essas diferenças, que são, às vezes, muito sutis. Então, se a pessoa se sente mal ao término da reunião, um outro passista pode ajudar. Agora, a maioria das reuniões, no nosso caso, não tem problema ninguém se sentindo mal. Marise, vamos lá. Então, quando, assim, o médium, ele não está, tipo, dando uma comunicação, e ele fala assim, eu pergunto normalmente, né? Você está sentindo alguma coisa? Ele fala, não, eu estou vendo uma paisagem, uma rua, sei lá. Isso é do médium ou é do espírito? Pode ser do médium, pode ser do espírito. Porque quando os espíritos são ambientados para serem atendidos num local interessante, que eles gostem, então, os mentores projetam uma imagem na mente do espírito. O médium, que está conectado com o espírito, não sentiu ainda a incorporação se completar, mas já está vendo aquilo que o espírito está recebendo de informação. Isso é absolutamente útil. Por exemplo, se eu soubesse disso, por exemplo, se eu fosse atender alguém e eu estivesse vendo o local em que o espírito está sendo atendido, ficaria mais fácil. Então, eu dependo de o espírito falar, nossa, que jardim bonito, né? Foi ambientado ali num jardim. Isso quase sempre ocorre na mente dele, né? Mas, às vezes, também ocorre, isso já aconteceu com a gente, em que ele foi ambientado no lugar onde ele morava, no sítio onde ele morava. Mas como? Como é que ele se comunica na reunião? Wi-Fi? Wi-Fi. Se nós temos aqui na Terra instrumentos imperfeitos que de vez em quando saem do ar, né? Há uma falha de energia, sai do ar. Na vida espiritual tem recursos. O espírito não estava incorporado, ele estava na casa dele.
Como é que a gente percebeu isso? O médium que falou, olha, eu não senti espírito nenhum, mas a história vinha na minha cabeça. Como é que veio a história na cabeça e o espírito não estava incorporado? Estava distante, conectado. Esses 6 médiuns com quem nós trabalhamos 34 anos, eram médiuns fantásticos, fantásticos. Eu aprendi muito com eles. Aliás, o livro falando com os espíritos, aliás, o seminário falando com os espíritos nasceu antes do livro. Ele nasceu primeiro. O livro foi publicado em 2008. Eu tinha um livro antes do ano 2000, mas no ano 2001 fui convidado para fazer seminário e quis testar o material do livro. E fiquei 7 anos testando. E o seminário mudou inteiro. Então, o seminário nasce antes, aliás, nasce o livro, a gente faz o seminário com o livro, percebe um monte de erro, um monte de coisa inadequada, muda tudo, aí lança o livro. E aí o livro fica igual durante 7 edições, e o seminário continua mudando o tempo todo, porque o seminário é o repositório de todas as experiências. Tanto que, se for contar tudo, não dá... Um mês de reunião todo dia não dá conta. 2 horas por noite não dá conta. Tem muita informação, tem muito registro, muito caso para contar, muito caso. É impressionante. Maria. Tá. Obrigada, Américo. De nada, Marisa. Oi. Quando a Cris estava falando do dialogador, eu lembrei de... Pena que ela já saiu. Ela colocou a mensagem, teve compromisso, precisou sair, mas depois eu passo para ela em particular. Mas lembrar ao grupo que o primeiro seminário que nós fizemos com você, Américo, 5 reuniões, foram gravadas, e eu creio que já todas estão, se não estiver, serão colocadas disponíveis no YouTube da Federativa, exatamente para a nossa reciclagem, né? Voltar lá, porque você deu bastante informação para os dialogadores, né? Que era uma necessidade que a gente tinha, né? Então, eu vou lembrar o grupo depois, mas os que estão aqui presentes, se tiverem, vale a pena entrar lá e rever os seminários, que tem muita informação boa lá, e a gente é eternamente grato a você, Américo, por isso. Era isso. E eu a vocês, porque essa experiência precisa sair. É só a minha experiência. Algumas vezes a pessoa pergunta, nossa, você tem muita experiência? Não, eu só tenho a minha. Tem um monte de gente que está cheia de experiência. Eu podia fazer o que eu faço, mas eu agradeço vocês o convite. Newton. Liga o som e a câmera para nós, Newton. Eu acho que ele esqueceu de baixar a mão. Pode acontecer. Então, o seminário ele é muito mais produtivo quando eu faço pessoalmente. Você me desculpe, consegui agora. Eu estava aqui meio atrapalhado, porque... Me desculpe, eu estou meio atrapalhado porque eu estava aqui do celular e está meio complicado. Mas agora eu descobri como é. Boa tarde, me perdoe. Não, uma pergunta bem rápida é sobre quando o senhor estava falando, estava mostrando a sala onde vocês trabalham. O senhor falou que tinha 2 cadeiras, que eram as cadeiras para as pessoas que recebem o passe e vão logo embora. Aí o senhor fez uma brincadeira, ele ainda falou assim, porque às vezes eles vão embora e deixam o obsessor com a gente. Pensando nisso, a minha pergunta é a seguinte, o senhor aconselharia, então, a dar passes no começo de uma reunião e não no final? Porque, por exemplo, se der o passe no final, então as pessoas vão embora para casa e... sobre isso. Tá bom, tá bom. Bem, eu estou falando de passe que não é o passe de tratamento fluidoterápico. O passe de tratamento fluidoterápico que nós tínhamos às quintas-feiras no centro, eles desciam de 4 em 4 pessoas, nós tínhamos 4 macas, os passes eram dados ao longo do organismo por 2 passistas, havia uma troca de fluidos ali. O primeiro passista aplicava passe, o segundo aplicava passe, depois a pessoa ia embora. Então, havia uma preparação, eles tomavam um passe de limpeza antes, no salão, ou numa sala de passe para isso, depois desciam para o tratamento. Eram pessoas que estavam adoentadas, tinham alguma problemática, e recebiam o passe lá. Bem, na reunião mediúnica, o passe é eventual. Eu vou dizer em que condições. Às vezes a pessoa está com influência espiritual perniciosa.
No atendimento fraterno, que fazíamos presencial e agora estamos fazendo ainda por telefone, a gente percebia que era influência espiritual. O relato da pessoa era claro, muitas vezes, às vezes não. Essas pessoas, em particular, nós recomendávamos que fosse a reunião presencial no grupo mediúnico, porque, às vezes, a ligação do espírito com a pessoa é intensa. Então, elas tinham um compromisso de chegar meia hora antes do início da reunião mediúnica, que não devem participar da reunião, não devem, até porque, muitas vezes, o espírito comunicante vai abrir o jogo lá se a pessoa estiver presente. Aquele lá me matou e tal. Então, a pessoa não deve estar presente, porque aí fica configurado uma ameaça do espírito com relação à pessoa. Mas ela vem, fica ali meia hora, escuta a leitura introdutória da reunião, depois vai embora. Aí fecha o portão, não entra mais ninguém. Mesmo que chegue alguém àquela hora, agora não dá mais tempo, porque a reunião mediúnica tem hora para início, não tem hora para acabar, mas tem hora para iniciar. Então, muitas vezes o espírito obsessor fica. Às vezes não na primeira vez, às vezes é um espírito difícil. A ligação entre médium, ou entre a pessoa sob influência perniciosa e o espírito é grande. Mas a gente avalia, né? Perguntando para a pessoa depois, escuta, como é que foi a experiência? Você dormiu bem? Você sentiu perseguição durante a noite? E a gente vai fazendo essa anamnese com esses casos mais difíceis. Eu me lembro de um casal que estava sob forte influência espiritual, mas muito forte, era notável, isso não precisava ser espírita para descobrir isso, dava para entender que estavam sob assédio. Então, eles foram várias vezes, e em várias vezes os espíritos fizeram referência. Vocês estão ajudando aqueles dois que saíram daqui agora? Por quê? Vocês não sabem o que eles fizeram para a gente? Então, é uma técnica que você atrai a pessoa que está com um problema, o espírito vem junto e os mentores seguram o sujeito lá, para a gente tentar esclarecer. E esclarecer espírito perseguidor não é fácil, porque a gente acha que a conversinha às vezes ajuda, precisa ter jeito para fazer isso, né? Esse é o mais difícil na reunião mediúnica, convencer espíritos perseguidores a deixar de perseguir. Mas é uma experiência fantástica. Quando a gente consegue, é um negócio fantástico. A gente tem várias histórias, eu não sei se você viu, eu contei aí no grupo algumas histórias, e estão gravadas, como disse a Maria, mas tem mais outras que não foram contadas por absoluta falta de tempo, que são fantásticas. São casos reais que a gente viveu. Claro que, normalmente, quem recorda do que conversou foi quem atendeu. Então, os casos todos que eu contei aqui, fui eu que atendi, né? Um ou outro que eu anotei, porque valia a pena anotar a experiência alheia, mas, normalmente, não consigo guardar tudo que acontece quando acontece com outro esclarecedor. Mas, quando era eu, e na época que eu enxergava bem, eu conseguia escrever. Depois que acabava o atendimento, eu lembrava de tudo, praticamente, e ia colocando em frases. E essa experiência é fantástica. Então, o passe é só nessa condição. Não é uma reunião para dar passe para todo mundo, não. Não dá para abrir e mandar uma multidão lá dentro. Meia dúzia de 2 ou 3 só. Então, já tivemos 2, 3 pessoas. É um passe só em casos de emergência. Às vezes a pessoa liga, América, eu estou aflita, não dá para tomar passe hoje, não dá para esperar até quinta-feira, nem sexta, que é na reunião pública. Que os passes na reunião de quinta-feira, eles são após a preparação. E na sexta, é depois da palestra, não dá para esperar. Então, você mora perto, eu vou aí no centro, tal. Você recebe e tal. E às vezes não tem obsessão nenhuma. A pessoa que não está bem, está aflita, está com algum incômodo, algum fluidinho ruim que trouxe do serviço, do trânsito, do coletivo. Entendi. Muito obrigado. A pergunta era curta, mas a resposta é grande. Obrigado, mesmo assim. Américo, você poderia estender um pouquinho mais a explicação sobre em quais condições o passe durante a reunião mediúnica é necessário?
Durante não, é antes de começar. Sim, Antes de sim, começar. eu entendi a resposta, eu entendi. Mas quando o médium diz, eu estou precisando de um passe porque eu fiquei Não, assim, assado. uma pessoa estranha. Bom, às vezes o médium não está bem quando chega. Aí ele toma passe antes, tá? De algum outro companheiro que está em condições. Tá? Mas isso é muito raro, mas já aconteceu. Agora, eu estou falando de pessoas que não fazem parte do grupo, mas estão na relação de casos de tratamento. Sim. Então, na entrevista que a gente faz, a gente tem ideia se a influência é perniciosa de algum espírito. Então, a gente recomenda, olha, seria interessante que você fosse nas próximas 2, 3 reuniões mediúnicas, só para tomar passe e ouvir a lição da noite, antes de começar a reunião. Mas é importante que você fique meia hora no ambiente. Como a gente abre o centro meia hora antes, para que todo mundo chegue pelo menos 15 minutos antes, para fazer um mínimo de preparação com leitura, já que dificilmente alguém faz preparação em casa, como recomenda o livro de Desobsessão, pelo menos 15 minutos com uma leitura edificante, sem conversa, sem contar caso, antes da reunião. Então, as pessoas que chegam, inclusive, para tomar passe, recebem um livrinho à mão também para começar a fazer uma leitura preparatória. Quando recolhe o livro de todo mundo, é sinal que a reunião vai começar. E aí a gente faz a leitura preparatória, 5, 10 minutos, não pode ultrapassar, não deve ultrapassar 15 minutos a leitura preparatória. Está escrito no livro Desobsessão. Bem, aí se abre para o passe. Então, a gente já desliga uma parte da luz, deixa uma luz para depois as pessoas saírem. Essa sala que eu mostrei para vocês é no piso intermediário do centro, e lá no fundo. Então, quando a pessoa vai embora, ela tomou passe, ela recebe um dos copinhos de água que foi colocado para ela, está separado, porque ali vai medicação específica, eles tomam aquela água ainda na sala, mas já de pé, perto de onde a gente deixa os copinhos, e depois, então, eles vão embora e a gente tranca o portão. Volta para a sala, demora um pouquinho mais para retomar a reunião, mas já foi feita a leitura, faça, então, uma prece de sintonia, abre-se para a comunicação inicial da mentoria, depois libera geral. Obrigada. Ficou claro? Sim. Estou gostando. Algo mais? Vamos tentar terminar aqui o capítulo. Estão faltando algumas coisas aqui. Américo, Diga. rapidinho. E quando, por exemplo, o que tu poderia falar para a gente quando a gente não tem 2 passistas específicos no grupo, mas os próprios dialogadores podem dar o passe, às vezes no médico, assim. Poderia falar assim como que a gente, às vezes o médium não consegue dar a passagem, e aí a gente auxilia com um passe e ele então vai, principalmente o iniciante, né? Sim, pode acontecer. Mas o ideal mesmo, no caso dos médiuns que não conseguem dar passagem, é que a mediunidade seja espontânea, porque até mesmo o passe pode criar uma dependência. O sujeito só engata primeiro se tomar passe antes de falar. Então, isso é uma faca de 2 legumes, como se diz aqui no Brasil. A gente pode fazer uma outra vez, mas não criar uma dependência, né? Porque senão a pessoa, se eu não der passe aqui, não incorpora. Não baixa. Toda a mediunidade ela tem que ser espontânea. Por exemplo, o dirigente ou esclarecedor que foi designado porque já se percebeu o transe mediúnico, porque há um meneio da cabeça, né? Uma respiração um pouco mais ofegante, né? São sintomas, tem outros sintomas, mas esses são os principais, né? Aquela cabeça de quem está um pouco tonto e a respiração, sinal de transe mediúnico. Então, não se deve induzir, olha, fala aí, tem um espírito aí com você, vamos, fala, porque a pessoa pode ficar envergonhada por não conseguir falar, e aí ela começa a falar coisa que não é do espírito. Então, André Luiz fala,
toda espontaneidade é necessária em mediunidade. Eu conheço uma história muito interessante, é bom contar aqui a vocês. A Maria da Silva vai sair. Ok, Maria, tenha um bom resto de domingo. Uma história interessante de uma médium que veio de um outro grupo, onde ela aprendeu e desenvolveu a mediunidade. Ela trabalhava com muita gente, muitos médiuns, e ela, por ter entrado depois do grupo, acabou pegando uma das últimas cadeiras, né, na fila de médiuns. Então, o que o dirigente fazia? Ele atendia uma por uma no treinamento. Então, quando chegava a vez do primeiro, a comunicação acontecia, o esclarecedor esclarecia, depois a segunda pessoa, médium falante, falava e assim por diante. Como ela era a última, o que aconteceu? Ela tinha que segurar a incorporação. Então, ela estava sentindo o espírito, ela fica segurando. E não dava, e não podia mostrar que estava em transe. Então, ela ficava... Porque se mostrasse, isso aí é... Como é que é? Indisciplina mediúnica. Olha só. E a pretexto de ordem, disciplina, mas em matéria de mediunidade falante, a espontaneidade é fundamental. Você não pode escolher o médico que vai falar primeiro. Quem escolhe isso é a mentoria, que percebe o médium mais sintonizado naquele dia, para receber aquele espírito que já fez o contato ao longo do dia com aquele médium, com aquela médium. E isso tem que ser espontâneo. Então, o que aconteceu com essa médium quando ela foi parar no nosso grupo? Ela já chegou médium, né? Passou pelo treinamento. Tinha treinamento para ela também. Por quê? Não tinha mais curso teórico para ela, mas o treinamento mediúnico tem que acontecer. Hoje, ele vai acontecer no meu grupo. Antigamente, acontecia durante um ano. Então, se a pessoa chegasse fora daquele ano, que era o ano de exercício mediúnico, bem, aí ela tinha que esperar. Hoje, não. Hoje, o grupo está sempre aberto a novas mediunidades. Mas, enfim, o que essa médium foi demonstrar? Ela demorava para receber espírito, porque ela segurava tanto e não mexia nada, então você não conseguia perceber o transe mediúnico. Era sempre a última que recebia espírito. Ela melhorou hoje. É uma médium experiente, eu diria. Mas ainda ela tem essa dificuldade, porque durante muitos anos ela não pôde externar o transe mediúnico, porque isso era considerado indisciplina. Meu Deus! Acontece. Obrigada, Américo. Américo, eu estou lembrando aqui da experiência de um casal amigo em Viena, que os dois eram médiuns, são, né, porque estão encarnados, né? E participavam de um grupo de mediunidade, e a senhora, minha amiga, falou, olha, dá vontade tem horas de falar qualquer coisa, porque é colocado um papel na minha frente, tipo, agora faz, agora fala, agora recebe. E ela ficava desesperada, eles saíram do grupo, porque não tinha essa espontaneidade. Saíram do grupo. Veja que a coisa é... Que coisa, né? É interessante você contar isso, porque é uma experiência do outro lado do planeta que a gente não tem, né? Alguém botava um papelzinho, agora é a sua vez, vai, fala aí, pronto. É por isso que o esclarecedor não deve ficar do lado ali falando, fala aí, tem um espírito aí, eu estou vendo o espírito aqui. Pode falar, ele está aí, ó. Isso é indução. Indução. O médico fica desesperado nessa altura do campeonato, ou desesperada. É uma pressão que não deve ter em matéria de mediunidade. Essa frase eu tenho como um dos corolários do seminário Falando com os Espíritos. E não está no livro Desobsessão, está num outro livro do André. Mediunidade tem que ser espontânea. Por isso, qualquer tentativa de forçar, a gente pode provocar um animismo muito grande.
Aliás, aquele médium que eu falei que hoje dirige o grupo e contou aquela história do sujeito que tomou choque, né? Paraquedista que tomou choque, no começo, ele era um médium anímico. Por quê? Não tinha variação em torno do tema, era sempre o mesmo tema. Por quê? Porque provavelmente tinha alguma coisa lá na experiência de vidas passadas que estava aflorando. E isso é comentado no livro Nos Domínios da Mediunidade. A médium tinha um problema sério, ocorrido há 1000 anos. E ela reproduzia a experiência difícil dela no começo, né? Então, é complicado um caso desse. A gente precisa ter conhecimento para poder dirigir uma situação dessa, porque a pessoa traz um trauma lá dentro. Então, em transe, em condições alteradas de... Faltou o nome agora. De alteradas de consciência, né? Por exemplo, luz baixa, silêncio, música baixinha no fundo, a pessoa acessa esses arquivos, às vezes. Né? Américo, um pouco de concentração. Desculpa. O fato de um médium estar sempre recebendo o mesmo tipo de comunicação, nós já tivemos isso no grupo, né? Sempre a história variava, o colorido um pouquinho, mas a mensagem era sempre a mesma. Isso é um sinal para detectar animismo, que é tão difícil de ser percebido, né? Se a pessoa está no começo da experiência mediúnica, é um sinal, sim, né? Mas, por exemplo, é diferente de especialidade mediúnica. O André fala isso e pede para a gente prestar atenção. Quando é que é a especialidade mediúnica? Eu vou explicar melhor. Tem pessoas no nosso grupo hoje que não conseguem receber um zoantropo, não conseguem. Ou porque tem medo, né? E bloqueia isso. Agora, aquele grupo antigo que eu dirigi durante muitos anos, era muito comum, ninguém tinha medo, qualquer médium recebia zoantropo, né? Então, isso pode ser um problema, né? Agora, diferente daquele médium que tem sempre uma facilidade de receber zoantropo, as histórias são absolutamente iguais, porque o espírito não fala absolutamente nada, a não ser que seja uma zoantropia em membros superiores ou inferiores. Se for no rosto e alterou a região bucofaríngeo, e ele ficou com um focinho, né, de um lobo, de uma loba, ou de um bico, de um pássaro, né? Não tem como você diferenciar. A gente não tem. O sujeito tem uma história diferente, mas a gente não tem como obter a história. Então, é um entendimento curiosíssimo. A gente não fala nada que o espírito não consiga responder com sim e não, né? Porque, às vezes, ele só mexe a cabeça, né? E quase sempre, acho que eu contei aqui, eles acrescentam um sinal sonoro. Então, você tem que fazer uma pergunta que ele responda ou sim ou não, né? Não pode perguntar o que ele está sentindo, não dá para perguntar. Você tem que dizer, você está sentindo bem? Aí vai, para sim, né? Então, é sinal sonoro com a cabeça assim. E faz, para não. Mas já aconteceu que o espírito desencarnou com um enforcamento e tracionou aqui o pescoço e ele não mexia. Então, quando a gente falou para o espírito fazer sinal de sim e não, ele só fazia o sinal sonoro. Não mexia a cabeça. Por quê? Ele tinha dificuldade de mexer o perispírito, porque deslocou vértebra no perispírito também. Engraçado. Dou-lhe uma... Estou vendo uma pergunta aqui no chat. Desculpe, eu não liguei meu chat. Senhor Américo, como saber se é animismo? Então, o animismo é aquela comunicação muito simples, né? Muito repetida, muito repetida. Esse médium que eu falei, que hoje é presidente do nosso centro, ele recebia casos muito repetitivos. Agora, tinha uma relação com aquilo que ele fazia, como ele atendia moradores de rua com os lanches, ele fez isso durante muitos anos. Não faz mais, agora está com idade também. Ele é mais novo que eu, mas já não dá para sair nesse frio que está em São Paulo à noite, por exemplo. Nós temos 3 grupos fazendo isso ainda hoje.
em noites alternadas, terças, quartas e domingos. Mas ele recebia muito morador de rua. Então, eu fiquei pensando se não seria um meio de desenvolver a mediunidade, trazer aqueles que morrem na rua para um médium que faz esse trabalho. Então, tinha mais facilidade para receber isso. E como que a gente achava que ele era anímico? Porque não tinha variação nenhuma. Quando começou a variar, aí aconteceu aquela mensagem do paraquedista que foi eletrocutado. Ali ele mostrou que ele realmente já estava pronto. Porque você imagine um médium começando e falando um negócio que você não entende. Caramba, como é que o sujeito fica pequeno e grande? Como é que ele não era escuro e fica escuro? Que história é essa maluca, não é? Ele nunca registraria isso se ele fosse um médium anímico. Nunca, porque isso é diferente de tudo que se espera de um médium. Então, foi uma experiência fantástica. Eu me lembro que eu levantei e fui cumprimentá-lo, porque ele disse ao final, quando chegou a vez dele comentar a reunião, ele disse que não queria ser médium mais, que na próxima reunião ele não viria. Eu fiz questão. Você mostrou que você é capaz de captar qualquer coisa agora, porque você captou essa maluquice que ninguém entendeu, e, por sorte, um engenheiro foi atender e sabia, e tem experiência disso. Eu conheço histórias da empresa, da CESP, né, que o sujeito esqueceu de tirar a aliança do dedo e foi fazer manutenção num cubículo de alta tensão. Niki que ele abriu a porta do cubículo e aproximou a mão da chave do disjuntor de alta tensão, saltou uma faísca, ele murchou na hora, ele virou uma criancinha na hora, todo chamuscado. É uma cena dantesca, não? Mas esse fenômeno não é conhecido a não ser de quem trabalhou com a área de energia elétrica, porque aí fica claro, né? E se não fosse eu que fosse atender, ficaria muito difícil, né, o esclarecedor fazer um sinal. Que sinal que faz? Não está combinado, porque o espírito fala. Se o espírito fala, ele pode dizer o que ele tem. E o espírito dizia o que ele tinha. Mas isso é absolutamente surreal. Como é que o espírito, ora fica pequeno, ora fica grande? E quando fica pequeno, fica chamuscado. Quando fica grande, fica normal? Não tem sentido isso, né? Mas tinha todo... Parar a ligação.